Capítulo 55. Cristo, nosso capitão. Jesus Cristo é chamado capitão de nossa salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Salvação é um termo abrangente que abarca tudo que Jesus realizou em nosso favor na sua morte na cruz. Resgate, segurança, livramento, perdão, proteção, saúde, prosperidade, preservação, liberdade, paz, justiça, vitória. Tanto a língua grega como a hebraica confirmam essa ideia da abrangência do que a Bíblia chama salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 9, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 5, Hebreus capítulo 2, versículo 3 ao 4. Isso significa a vida abundante de Deus. João capítulo 10, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículo 20. A nova vida. Deus criou você para o triunfo, para vencer na vida. Adão e Eva perderam o direito à vida vitoriosa quando desprezaram e desonraram a palavra de Deus no Éden. A salvação é o plano de Deus para a nova vida, pela qual Ele restaura para nós as bênçãos que foram perdidas pela desobediência e pela falta de fé de Adão e Eva. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 ao versículo 23 e João capítulo 1, versículo 16, Efésios capítulo 4, versículo 13. Jesus morreu para que pudéssemos viver. João 14, 19. Ele carregou nossas derrotas e compartilha conosco a sua vitória. Colossenses 1, 13 e 14 e 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Descobertas para a vitória. Não estamos mais separados de Deus por causa dos nossos pecados e iniquidades. Isaías capítulo 59, versículo 2. A justiça de Cristo foi imputada. Romanos 3, 21 e 22. A nossa dignidade como criação de Deus foi restaurada. Não vivemos mais com medo de Deus, incertos sobre o relacionamento com Ele. Ele é a nossa paz. E nós descansamos confiante em sua salvação. Nossa paz com Deus foi recuperada. Não somos mais induzidos à confusão e a tomar decisões erradas. Salmos 32, versículos 6 e 8. E Salmos capítulo 48, versículo 14. O Senhor é nosso pastor. Salmo 23, versículo 1. Ele nos guia em cada detalhe da vida. Nossa sintonia com Ele foi reajustada. Não somos mais dominados por doenças e enfermidades. O Senhor é nosso médico, nossa vida. Êxodo 15, 25 e Êxodo 23 e 25. E Salmos capítulo 103, versículo 3. Nossa saúde foi renovada. Não estamos mais fadados a viver em destituição e necessidade. Salmo 23, versículo 1 e Salmo capítulo 5. Deus é nossa fonte de provisão. Filipenses 4,19. Salmo 36, versículos 6 ao 9. Nossa prosperidade como membros da família de Deus foi readquirida. Não estamos mais sozinhos e sem esperança. Jesus Cristo está sempre conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele está presente. Nossa amizade com Ele foi reatada. Não seremos mais derrotados nas batalhas da vida. 1 Coríntios 15, 57 e 1 João capítulo 4, versículo 4. O Senhor é nossa vitória. Salmos capítulo 18, versículo 2, Filipenses 4, 13. Fomos levantados da mediocridade para a excelência. Somos vencedores. Nossa vitória foi reconquistada. Essas bênçãos e provisões estão todas incluídas no dom da salvação de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. É sua vontade que tenhamos vitória. Vitória total em todas as esferas de nossa vida. Romanos 8,37. O triunfo de Cristo. 3 dias depois da morte de Cristo na cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Segundo as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. Ele se levantou em vitória total sobre nosso adversário Satanás. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22. E quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele pela fé no poder de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Ele disse, não temas, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém.
e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Nossa nova herança. Agora você pode dar valor a essa declaração bíblica. E quando vós estáveis mortos no pecado, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, e as tirou do meio de nós, cravando-as na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. A renovação da nossa linguagem. Você e eu podemos declarar junto com Paulo: como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Vamos declarar: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Porque estamos mortos para o pecado, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. E agora nós somos de Deus, e temos vencido o maligno, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Não somos mais vulneráveis. Jesus é nosso capitão. Nossa salvação está completa. Ele morreu para suprir tudo o que precisamos ou desejamos. Sua vida abundante foi compartilhada conosco. Temos a vitória. Somos sempre vencedores, porque Cristo é nosso capitão, nossa vitória e nossa vida. Capítulo 56. Legado para a vida. Ninguém sabe melhor do que o próprio Satanás tudo o que Jesus Cristo realizou por nós em sua morte vicária, sepultamento e ressurreição. Enquanto Satanás puder impedir as pessoas de saber o que Jesus fez em favor delas, ele pode vencê-las em cada confronto. No Jardim do Éden, ele fez com que Adão e Eva duvidassem da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e o versículo 4. E como resultado, pôde escravizá-los e tornar-se senhor deles. Jesus disse: Satanás não vem senão para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. A ameaça sorrateira, o rugido vazio. Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Note as palavras a quem, não todos, e possa, ou poderíamos dizer, não possa. Satanás não tem o poder de devorar crentes, nem é capaz de devorar à vontade. Ele só pode tragar aqueles que acreditam em suas mentiras, porque não sabem da vitória que Jesus conquistou em seu favor. Por falta de informação, eles aceitam ingenuinamente as mentiras de Satanás como se fossem fatos. Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Em outras palavras, ao invés de aceitarem suas sugestões mentirosas, os crentes dizem na sua cara os fatos do Evangelho, agindo de acordo com eles. O resultado é a fuga de Satanás. Isto é resistir ao diabo com a palavra do testemunho de Deus. Apocalipse capítulo 2, 12, versículo 11. Isso coloca o inimigo em fuga. Fazendo isso, você estará agindo de acordo com a vitória que Jesus tem conquistado em seu favor e em seu nome. Capítulo 57. Ilusões que fazem errar o alvo. Um legado infinito é transmitido àqueles que creem na Bíblia. A palavra de Deus promete: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 17. Os rótulos lucrativos. Desde o tempo bíblico, enganadores, sedutores, falsos mestres, faladores inúteis, 2 Timóteo 3,13 e 1 Timóteo 1,10, e hereges, 1 Pedro 2,1, têm perturbado, confundido
e inquietar os cristãos que não sabem plenamente o que Cristo tem realizado por eles. Tornam-se vulneráveis às vozes enganadoras. Por meio da mídia eletrônica do mundo todo, os cristãos dessa geração são obrigados a enfrentar um bombardeio sem precedentes de doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13:9. Ocasionalmente, ao retornar do ministério em outros países, fico desnorteado e às vezes até horrorizado pelos conceitos que ouço serem declarados publicamente e de forma dogmática. Uma grande ênfase é dada à batalha espiritual. Esse rótulo tornou-se lucrativo em termos de marketing, motivando números incontável de livros, programas de rádio, fitas cassetes e vídeos. Tudo isso tem proliferado em nosso mundo. Batalhas que erram o alvo. A batalha espiritual, como frequentemente tem sido apresentada, perde o objetivo que Paulo tinha em mente. Professores e pregadores invocam imagens das forças de Deus, os cristãos, e as forças de Satanás, espíritos malignos e dominadores das trevas, lutando entre si, como se o poder de ambos fosse tão equilibrado que o conflito só possa ser ganho se os cristãos intercederem e destruir um número suficiente de fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A intercessão é bíblica e o ministério de oração muito válido é importante para a igreja. Paulo enfatiza isso, Efésios capítulo 6, versículo 18 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas nunca disse aos cristãos para lutar contra os demônios como se eles pudessem impedir ou interditar o acesso ao Pai Celestial, ou como se os espíritos maus pudessem se apossar e dominar a vida dos crentes. Esses conceitos indicam o entendimento limitado sobre a redenção. A oração de Daniel atrapalhada por 21 dias. A experiência de Daniel no Velho Testamento pode ser citada como um exemplo de como os dominadores das trevas e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais podem atrapalhar ou impedir a ação de um crente de chegar a Deus, até Deus. Daniel se dispôs a orar por 21 dias em favor de sua nação. A Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte dele. Finalmente, Daniel testifica: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar e me disse que desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Daniel capítulo 10, versículo 10 ao 13. Esse exemplo é usado para encorajar os cristãos a lutar contra o príncipe dos poderes do ar e as forças espirituais do mal, como Daniel fez. Eles ouvem que suas orações não poderão alcançar o trono de Deus porque podem estar impedidos por emissário de Satanás, a menos que eles intercedam tempo suficiente. Aí então os anjos vão entrar no conflito, como aconteceu com Daniel, e assim suas orações finalmente serão respondidas. Não estamos mais na velha aliança. Esse é o exemplo do Velho Testamento. Quando Daniel lutou durante aquelas 3 semanas, Jesus Cristo ainda não tinha triunfado sobre Satanás e seus demônios. Ele não tinha ainda arrebatado do poder do maligno o domínio sobre as pessoas. Na morte vicária de Cristo e em sua ressurreição, Satanás foi despojado de sua autoridade sobre os crentes. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14 e capítulo 2, versículo 15. O pai da mentira, o derrotado, não tem mais poder para interditar as orações de um filho de Deus. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8. Acesso a Deus por meio de Cristo. A redenção é uma obra consumada, mas vendo Cristo, o sumo sacerdote, por seu próprio sangue, entrou uma vez num santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 11, versículo 12 e versículo 24. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Os demônios não podem mais impedir nossas orações de chegar ao Pai Celestial. A vitória é nossa.
E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João capítulo 5, versículo 15. Tomando as palavras de Paulo fora do contexto original. Esse conceito popular de lutar em oração contra espíritos malignos e poderes é baseado no conselho de Paulo para Timóteo, para os Efésios e para os Coríntios. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Paulo não estava falando aos cristãos sobre batalha espiritual dentro da igreja, no corpo dos crentes. Ele estava escrevendo para encorajá-los concernente ao testemunho externo deles sobre Cristo num ambiente hostil para a nova seita dos cristãos, como a sociedade então se referia aos seguidores de Cristo. Testemunhando uma sociedade hostil, a verdadeira batalha espiritual. Paulo estava prevenindo as igrejas jovens que, quando eles testemunhassem a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, haveria oposição feroz, porque eles eram considerados uma seita que havia sido oficialmente condenada pelo governo romano. Era como haver perseguições aos cristãos. Era uma prática muito popular colaborar com as autoridades para localizá-los e prendê-los. Eles eram então arrastados à prisão, torturados e mortos, como Paulo fazia antes de sua conversão. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, Atos 22, versículo 4 e 5, e Atos capítulo 26, versículo 10 e 11, e Gálatas capítulo 1, versículo 13. A situação era tão crítica que Paulo escreveu para lembrar aos crentes que deviam estar preparados para combater o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12, e que eles teriam de colocar toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do maligno, porque como testemunhas de Cristo, eles não estavam lutando contra carne e sangue, mas contra os principados e potestade, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6, 13 e 12. Envolvidos numa batalha que já está vencida. Cristãos que não têm o conhecimento do contexto cultural do Novo Testamento podem fazer mau uso das declarações de Paulo, aplicando à batalha espiritual entre os crentes, e não ao conflito que envolve o testemunho de Cristo e do Evangelho aos perdidos. Orar e interceder uns pelos outros no corpo de Cristo é algo vital. Tiago disse, orai uns pelos outros, Tiago 5,16. Paulo ensinou, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos, Romanos capítulo 15, versículo 1. Quando, entretanto, Paulo escreveu sobre derrubar fortalezas e lutar contra os principados e potestades, poderes e dominadores das trevas, ele não estava se referindo à oração dos cristãos uns pelos outros no corpo de Cristo. Ele estava falando sobre os cristãos saírem ao mundo perigoso para testemunhar de Cristo, sob risco de perseguição, prisão, tortura física e até morte. Essa é a batalha espiritual contra os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais na qual aqueles primeiros crentes estavam envolvidos. E continua sendo a mesma coisa ainda hoje. Paulo queria encorajá-los, por isso lembrou-lhe que Jesus tinha despojado os principados e potestade e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Cristo conquistou a vitória sobre a influência maligna de Satanás e agora nos dá a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Ele sempre nos faz triunfar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Que encorajamento tais palavras devem ter sido para aqueles crentes tão preciosos, que estavam sacrificando tudo e arriscando a vida para testemunhar sobre Cristo numa época de insidiosa perseguição. Testemunhando com coragem. Combater o bom combate da fé quer dizer identificar-se com Jesus Cristo em seu triunfo sobre Satanás. Os crentes não precisam ficar lutando para vencer um inimigo
que Cristo já derrotou. Eles devem levar o testemunho com ousadia e com coragem, crendo que Jesus, que triunfou sobre Satanás, está operando neles e que ele é maior no crente do que Satanás é no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 40. A verdadeira batalha espiritual não é lutar contra demônios na igreja ou em outros cristãos. Os ataques de Satanás contra os crentes, sejam fraquezas ou tentações, devem ser vencidos, não expulsos. Os espíritos opressores de Satanás estarão o tempo todo pressionando os cristãos, tentando enganá-los, fazendo armadilhas e distraindo-os com ilusões e astúcias. Eles oprimirão seus corpos com dores e enfermidades, e suas mentes com pensamentos negativos ou de dúvida, que contradizem a palavra de Deus. O recurso do crente é resistir ao diabo com os fatos da palavra de Deus e ele fugirá. Tiago capítulo 4, versículo 7. É por isso que Paulo diz: destruindo os conselhos e toda altivez, ou seja, todos os pensamentos que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Espíritos malignos que não podem ser expulsos. Um crente não pode expulsar um espírito maligno que semeia pensamentos negativos e dúvida na mente dos cristãos. Um crente não pode expulsar espírito de desânimo, medo ou incredulidade. Esses sintomas são resultado de pensamentos de alguém, pensamentos negativos que contradizem o fato da redenção. Tais espíritos não podem ser expulsos. Eles devem ser vencidos por meio de uma resolução de abraçar os fatos da palavra de Deus e não duvidar deles. Os cristãos não devem correr para seus irmãos na fé quando se sentem desanimados, assustados ou oprimidos, pedindo que expulsem esses espíritos de dentro deles. Paulo advertiu os crentes para tratar com essas influências negativas eles mesmos. Elas dizem respeito aos pensamentos das pessoas. Desânimo e medo são resultado de pensamentos. Quando o cristão escolhe ter pensamentos errados, fica desanimado e assustado. Todo mundo tem o direito de escolher. Você pode escolher mudar seus pensamentos. Em essência, foi isso que Paulo disse. Você não precisa correr para crentes mais fortes, pedindo que expulsem os espíritos de desânimo ou medo. A sua parte é trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você derruba toda imaginação assustadora, todo pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. Pensando os pensamentos de Deus. Analise seus pensamentos. Se eles contradizem os fatos da redenção, então simplesmente mude seus pensamentos. Pense pensamentos redentores. Pense sobre o que Deus diz. Memorize isso. Medite sobre isso. Alegre-se com isso. Converse sobre isso. Comunique isso. Creia nisso. Haja baseado nisso. O desencorajamento vai se dissipar como a neblina desaparece com o sol. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao versículo 15. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todo esse livro foi escrito para ajudar você a fazer exatamente isso. Cada uma das suas 7 necessidades básicas são supridas por 7 provisões redentoras de Deus, paga por meio da morte de Cristo por você. Quando você as abraçar e agarrar-se a elas, falar e agir baseado nelas, Deus a confirmará em sua vida e você experimentará a vitória. Para ser um vencedor com Deus, identifique-se com a vitória de Cristo sobre Satanás.
Quando ele venceu, você venceu junto com ele. Você está nele e ele está em você. Ele sempre faz você triunfar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14.